Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista Oceânica de Itaipuaçu. Mais uma vez estamos aqui pedindo a você que abra sua Bíblia para que a gente possa fazer uma reflexão juntos na Palavra de Deus nessa noite. Nós estamos neste mês de setembro, na nossa igreja e assim em todas as igrejas batistas do Brasil, na campanha de missões nacionais, cujo tema Eu amo porque Ele me amou primeiro. Isso está baseado em 1 João, conforme temos estudado. Mas hoje, gostaria então de pedir a gentileza que você abra a sua Bíblia e possa abrir então em Mateus capítulo 21, um texto muito legal aqui, que você vai com certeza ter uma boa reflexão nessa noite comigo. A partir do versículo 18 até o versículo 22, nós estaremos lendo, em seguida nós vamos explicar o contexto dessa leitura e vamos aplicar assim algumas verdades para a nossa vida, nossa própria vida, tá bom? Combinados? Vamos lá então a leitura. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. E assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. São estes poucos versículos que eu tenho para compartilhar com você nesta noite. Lembrando-nos que o tema de missões nacionais neste mês nos ensina que quando nós amamos porque Ele nos amou primeiro, nós vamos multiplicar, nós vamos orar, nós vamos repartir, nós vamos amar. Então, nesse texto aqui, fala um pouco de oração aqui no final, como orar, com fé, com confiança. Mas eu gostaria de passar versículo por versículo aqui. Quando Jesus está voltando de Betânia para Jerusalém, de manhã, ele sentiu fome, muito normal, se você acorda cedo, não tomou café, você está com fome, precisa se alimentar de alguma coisa para o jejum. E aí ele se aproxima, buscando ali algum fruto, mas quando ele se aproxima da figueira, percebe que só há folhas. Então ele fica frustrado com isso, porque ele continua com fome. E assim como nós, eu creio que esse versículo aqui pode nos identificar com o Senhor Jesus. Nós temos expectativas, nós trabalhamos, esperamos chegar no final do mês e receber o salário, nós estudamos, esperamos passar no concurso, nós cuidamos da nossa saúde, esperamos ter boa saúde. Então, assim, nós temos expectativas, nós oramos e cremos que vamos ser respondidos em nossas orações. Nós temos necessidades e elas, de alguma forma, vão ser supridas. É a nossa expectativa. Eu até gosto de Hebreus que fala que chegamos pelo sangue de Jesus diante do trono da graça a fim de encontrar misericórdia no tempo da necessidade. Ou seja, você se aproxima pela fé da graça de Jesus e você tem a esperança, a fé, a confiança, a expectativa. Quando nós oramos, nós temos a expectativa de que o Senhor nos compreende, Ele conhece o nosso coração e Ele tem o poder, Ele tem a solução e Ele pode nos ajudar. Por isso, nos aproximamos dEle pela fé. Sem fé, não podemos nem mesmo agradar ao Senhor. O próprio livro de Hebreus, capítulo 11, vai dizer isso. Seguindo aqui, então, depois que ele procura o fruto e só encontra folhas, e isso acontece bastante no nosso meio,
quando os líderes, né, contam com trabalho voluntário, muitas vezes não são correspondidos. E você talvez já tenha passado por isso também, na hora de dificuldade, conta com um amigo, com um parente, e a pessoa falha com você, há uma frustração. Isso é natural de cada um de nós. Seguindo aqui um pouco mais, depois que Jesus fala nunca mais dê fruto, os discípulos, observando como que aquela árvore secou tão depressa, a figueira amaldiçoada por Jesus, eles ficam espantados. E assim também podemos identificar, mais uma vez, né, agora, com os discípulos. Quantas coisas têm acontecido no dia a dia, no noticiário, tantas coisas que nós acompanhamos e percebemos, tem nos deixado perplexos, né, assustados, de cabelo em pé, mas nós precisamos ter muita paciência e perseverança, continuar firmes na esperança de que na companhia de Jesus, nessa caminhada, nós vamos superar, nós vamos vencer. Então, é preciso ter paciência. Fique firme diante da sua luta, diante da sua dor, quer seja desemprego ou outra enfermidade. Você vai passar, você vai vencer essa fase difícil e Deus, com certeza, vai ouvir a sua oração e vai te abençoar. Coloque a sua fé nele. Mais adiante, Jesus vai nos ensinar a necessidade de nós orarmos com essa convicção. Jesus, então, diante do espanto dos discípulos, o versículo 21 diz: eu lhes asseguro, olha que palavra importante, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. E assim será feito. Jesus, então, está nos trazendo aqui uma garantia. E todos nós, quando compramos um carro ou uma casa, nós procuramos, assim que podemos, fazer um seguro, né? Diante das ameaças, dos perigos, de acidentes, etc. Nós, quando podemos, nós procuramos fazer seguros para ficar mais tranquilo. E aqui o Senhor Jesus está diante dessa problemática, né, da fome, da frustração, do espanto. Ele está dizendo: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem no coração, não somente poderão fazer como foi feita a figueira, mas poderão transportar um monte de um lugar para o outro. Então veja que Jesus ele traz uma ilustração de maneira assim bem clara para os discípulos o que eles poderiam fazer, as possibilidades, o potencial de alguém que confia, que não duvida no coração. E aí o versículo 22, para concluir, ele vai trazer uma promessa que está atrelada a uma condição, com a maioria das promessas que nós encontramos na Bíblia. Deus ele promete algo para os seus e ele espera então que as pessoas cumpram uma determinada condição. E aqui está dizendo assim: tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Portanto, irmãos, nós temos aqui, no início do texto, primeiros 3 versículos, a gente percebe aqui um contexto de uma pessoa que está com fome, que busca resolver o seu problema, que vem a frustração em seguida porque não encontra o fruto, só folhas, e isso pode ilustrar muito bem a igreja hoje em dia, de maneira geral, muito rasa, pouco conhecimento de Deus, pouca confiança, né? Muito evento, muita agitação, mas pouca fé, uma fé, que eu quero dizer, solidificada, fundamentada no Senhor Jesus. Então, muita folha, muita aparência, muita religiosidade, pouca profundidade, pouco relacionamento, pouca confiança. Então, isso fica, para mim, assim, trago à memória quando vejo aqui que Jesus só encontra folha. Deus me livre de ele olhar para a igreja batista oceânica e só ver folhas. Precisa ter folhas, né? Mas precisamos apresentar fruto. E aí, no final, ele fala
tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Ou seja, não é o que nós prometemos, não é o que nós dizemos, mas Jesus está dizendo aqui que nós poderemos fazer. Se nós crermos, nós faremos a diferença no meio da nossa comunidade, no meio da nossa geração. Nós poderemos fazer diferença na vida de uma pessoa que está em sofrimento, ou levar uma pessoa a caminhar com Jesus, fazer um discipulado, um estudo bíblico, ajudá-la a conhecer e crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Então, fica aqui nessa noite, compartilhando com vocês esse texto de Mateus, capítulo 21, versículos 18 a 22. Eu deixo para vocês essa palavra, que vocês possam, então, diante das suas dificuldades, orar ao Senhor, crendo que Ele conhece o nosso coração e Ele pode nos ajudar em qualquer circunstância. Irmão, gostaria então que vocês ficassem firmes, sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a sua dedicação, a sua confiança, o seu serviço ao Senhor não será vão. Ele vai honrar você, vai escutar a sua oração. Não desanimem, é um tempo difícil, são tempos de insegurança, inconstância, mas eu gostaria que você pudesse confiar de todo o seu coração e não duvide. O nosso Deus está presente, Ele é poderoso e Ele tem propósito na nossa vida. Que Deus te abençoe e abençoe a sua casa com saúde e paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.